Livraria Martins Fontes, e no terceiro andar está tendo um saldão de livros, 50%. Eu fui lá comprar o Romanceiro da Inconfidência, que originalmente está na lista da FUVEST, né? E o preço está R$ 58,00. E aí eu fui para comprar porque eu não tenho o livro, né? E eu estou em leitura, preparando as aulas. Aí o rapaz me falou assim, tá aqui o livro, ó. Ele falou assim, sobe lá em cima no saldão, que está tendo 50% de desconto, e o Romanceiro da Inconfidência está no saldão. Aí eu subi, peguei, paguei R$ 27,00. Então, assim, se você não tem um livro ainda e pretende ler, é uma boa oportunidade, né? Tinha uma pilha lá, né? E se você for procurar na internet, é R$ 60,00, é 58. Eu comprei por 27. Então, é ali na Martins Fontes, ao lado, onde era o Vetor, né? O Vetor ficava ali na Brigadeiro, né? Ao lado do metrô Brigadeiro mesmo, na livraria ali. Então tá lá, tem vários outros romances, vários outros livros lá, tudo com 50% de desconto, então vale a pena. Eu acho que por conta da epidemia e dessa crise, eles querem meio que desovar o acervo, né? Então, acho que como a gente já estava vivendo uma crise editorial antes da epidemia, eu acho que a epidemia aumentou essa crise ainda mais. Então, por isso Não, Manu, eles fazem 2 vezes ao ano. Todo tem. Eu não sabia, não. É que quando eu estava no cursinho lá na Brigadeiro, de quarta-feira a gente tinha aula à tarde. Aí eu almoçava correndo para ir na Martins Fontes ler livros. Então aí eu ficava sabendo, eles fazem pelo menos 2 vezes ao ano esse saldão. Nossa, mas é um acervo muito bom, viu? Sim, gigante, um monte de... Não é porcaria de livro, não, assim, eles colocam livros bons, assim, sabe? Daquela série da Penguin, da Companhia das Letras. O Decameron, por exemplo, uma edição de luxo, de capa dura, estava 50% de desconto. Então, assim, vale muito a pena. E para eu fiquei super feliz, né? Paguei R$27,00, então foi um achado. E aí, de tabela, eu ainda comprei a coleção do Fronteiras do Universo. Vocês conhecem? Da Bússola Dourada? Né? A Faca Sutil, a Bússola Dourada, volume 1. A Faca Sutil, volume 2, eu ganhei de aniversário, da minha amiga. E a Luneta Ambá, que é o número 3. Virou até um filme com a Nicole Kidman. Um filme muito ruim, mas a trilogia é muito boa. Tá? Outra coisa que eu queria falar, não sei se o Rubão falou com vocês, que a partir de outubro a gente vai ter algumas aulas a mais, né, em outubro e novembro. Tá? Claro que o nosso foco aqui é o Enem. Tá? O nosso foco é o Enem, são as escolas literárias. Até porque nem todo mundo vai prestar FUVEST. Né? Tem muitos alunos no cursinho que vão prestar o Enem justamente para ter o acesso ao SISU, né? E o SISU exige o Enem, e o Enem não tem lista de livros. Então, por isso que a gente está focando mais nas escolas literárias. Mas aí eu falei para o Rubão da minha preocupação, né, para dar conta dos livros. A gente está no romantismo ainda. Eu falei, olha, Rubão, a gente vai precisar de algumas aulas, de muitas aulas. Como o prazo da FUVEST foi estendido, né, a FUVEST vai ser em janeiro, ele falou, não, essa possibilidade sim, você só precisa me passar o horário, né, que você pode, para encaixar com o horário deles, enfim. E aí o horário que a gente conseguiu, para não comprometer também o horário de outros professores, parece que vai ser na quarta-feira, à tarde, no final da tarde. Então, na quarta-feira, a partir de outubro, né, do início de outubro, a gente vai se encontrar nesse horário normal,
do meio-dia a 1h20, e a gente volta a se encontrar de novo no final da tarde. Beleza? Porque aí o meu objetivo é a gente conseguir dar conta tanto de todas as escolas literárias, e aí, né, preencher as expectativas de quem vai fazer o SISU, quem vai fazer o Enem, e também dar conta dos livros da FUVEST para quem vai prestar a FUVEST. Beleza? Então, estejam preparados. A partir de outubro, a gente começa a ter 2 encontros aí de 1h20 minutos. Isso vai dar um up bem grande, né, no andamento das aulas. Bom, na aula passada, a gente estava falando das características do romantismo. Certo? Professor. Oi, pode falar. O Fê está te chamando. Não, é só uma Quem tá me dúvida. Por acaso... Oi. Quem tá me... Tá me escutando? Fernando? Felipe? Uhum. Desculpa, Felipe, eu não ouvi. Fala, pode falar. Não, é só por acaso você sabe até quando vai esse saldão? Desculpa, não ouvi. Por acaso você sabe até quando vai esse saldão? Esse saldão? Então, eu sei que eu fui no início de setembro. Está ocorrendo já um tempão. O que eles me falaram é que, de tempos em tempos, eles mudam os títulos, tá? Tanto que em julho eu fui, estavam os livros da série da Penguin. Aí eu já fui, já tinha trocado todo esse acervo, né? Então, assim, eu acho que vai durar o mês de setembro inteiro, porque lá em cima, a parte toda está tomada, né? Tem uma área aberta, né? Eles colocaram mesas também. Então, tem muita coisa. Eu acho que até o final de setembro, provavelmente. Beleza, obrigado. Tempo, tá? Tem bastante romanceiro da Inconfidência, porque o boom do romanceiro já passou, né? É a primeira vez que o livro está na lista, e aí ele lançou, ninguém tinha, né? E aí a Global lançou, foi aquela correria, e agora aquele momento que tem muito livro. Mas quando chegar em outubro, novembro, você vai ver que os livros começam a desaparecer. E é onde as pessoas começam a ler os romances, por conta da proximidade da prova. Então, agora é um bom momento de você comprar o livro. Se você deixar para comprar em outubro, novembro, corre o risco de você não achar. Claro que você tem a possibilidade de comprar e-book, mas aí vai de gosto. Eu não leio em e-book. Eu não gosto, não consigo ler. Eu só leio livros de entretenimento. Stephen King, Agatha Christie, né? Quando eu vou viajar, aí eu uso Kindle, né? Para relaxar, aí eu uso. Mas livros mais incorporados, ou que eu tenho que dar aula, né? Uma literatura mais robusta, eu não gosto de ler em e-book, até porque eu faço toda a marcação. Eu acabei o 9 noites. Então, olha aqui, ó, tá todo marcado. Tudo isso daqui é coisa importante que tem que ser dita, né? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma seleção, porque é impossível eu falar disso tudo, né? Cada post-it disso aqui, ó, é uma marcação, ó. Tá vendo? Então, é impossível de eu falar disso. Então, eu tenho que fazer ainda uma seleção de acordo com o número de aulas que eu pretendo dar sobre o livro, né? 4 aulas, 6 aulas, 1 aula, 2 aulas, né? Então, eu gosto de escrever. Bom, a gente falou na aula passada das características, começou a falar das características do romantismo, já falou do contexto histórico romântico, que é a Revolução Francesa, tá? E a Revolução Francesa foi importante, porque ela vai ter como base uma palavra-chave fundamental, que é a palavra de identidade, né? A construção, o projeto literário do romantismo é a construção de uma identidade burguesa. Essa identidade tem 2 vertentes. Uma vertente nacionalista
e uma vertente individualista. Tá? E as duas, obviamente, vão conviver concomitantemente. Tá? As duas vertentes vão funcionar como um elemento de construção de identidade. A identidade do burguês. Burguês esse que agora está no poder. Tá? Através da democracia, através do voto, né, dos ideais iluministas, da separação dos poderes, enfim, aquela coisa toda que a Revolução Francesa traz. Tá? Características gerais do romantismo. Essas características gerais, elas valem para todos os países onde o romantismo se desenvolveu. O romantismo ele se desenvolve em 3 países. Ele nasce, na verdade, em 3 países. Né? O berço do romantismo, o local de nascimento é a França, obviamente, esse país lindo, maravilhoso, Paris, capital do século XIX. Tá? O folhetim nasce na França em 1827, né? O feuilleton. Então, França, Inglaterra, tá? E Alemanha. Na Inglaterra, a gente vai ter o primeiro romance inglês, tá? Que é considerado romântico e é moderno, que é o Robinson Crusoe, do Defoe. Tá? Um romance romântico. E na Alemanha, a gente vai ter um romance fundamental para a construção da identidade alemã, principalmente para a construção do individualismo, que é os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, e também Fausto, do Goethe. Mas o Werther acaba sendo mais importante porque ele desencadeou na Alemanha, no final do século XVIII, uma onda de suicídio entre os jovens. Então, é um romance bastante importante. Então, o romantismo, ele nasce nesses 3 países e, a partir desses 3 países, ele prolifera por toda a Europa, até chegar em Portugal, que é o que nos interessa. E de Portugal, né, por conta da vinda da família real portuguesa em 1808, o romantismo vai chegar no Brasil. E, ao chegar no Brasil, o romantismo, ou melhor, a família real vem com a corte, fugindo de Napoleão. A família real vai trazer um espírito romântico, um espírito, uma aura romântica, tá? Que vai refletir a busca por uma identidade. Afinal, você está numa colônia. E colônia não tem identidade. Qual é a identidade de uma colônia? É a identidade da metrópole, no caso, Portugal. Esse espírito romântico, ele começa a ganhar força, começa a se consolidar a partir de 1814, tentando dar um up no Rio de Janeiro, porque estava muito fedido, muito feio. Dom João VI traz para o Brasil a missão artística francesa e austríaca. Então, você tem vários arquitetos e pintores que vêm para o Brasil, né? Começam a pintar os vitrais, aí surge o Jardim Botânico, né? Faz uma série de transformações. Começam a pintar quadros, e são esses artistas que percebem que o que caracteriza o Brasil, a identidade do Brasil, ela é baseada em 2 elementos, o índio e a natureza. Que a gente não vai mais chamar de natureza no romantismo. Nós vamos chamar de cor local. Então, eles começam, o Debré, ouviram falar do Debré, os quadros do Debré. Você vai na Pinacoteca, né, tem vários quadros do Debré. E o que ele pinta? Natureza, índio, o Rio de Janeiro, né? O Pão de Açúcar, né? O monte onde é o Pão de Açúcar. Então, ele começa a pintar isso. Isso aliado a outros fatores políticos,
econômicos e sociais, isso vai ganhando força até que em 1822 explode a independência do Brasil. Aí a merda está feita. Porque a partir do momento que o Brasil se torna Estados Unidos do Brasil, né, a partir do momento que ele corta o laço umbilical, pelo menos do ponto de vista econômico, teoricamente, né, e político, e culturalmente o Brasil ainda vai continuar colônia até 1922. Ele só vai se libertar da Europa com a Semana de Arte Moderna, né, a ruptura total com a Europa. Até 1922, a nossa literatura, mesmo sendo uma literatura brasileira, vai ser uma literatura que é cópia da Europa, cópia da França. Mas, oficialmente, tudo bem. Em 1922, o Brasil se tornou independente, Estados Unidos do Brasil. Ser independente, ele precisa de uma língua nacional, precisa de uma bandeira, precisa de um hino e precisa de uma literatura. Tá? E quem vai fornecer esses elementos? O romantismo. Aí, presta atenção na data. O espírito romântico chega em 1808. Ele aumenta a comissão artística francesa que identifica elementos nacionalistas. O índio é a cor local. Em 22 ocorre a independência, que não foi qualquer coisa, né? O dia do fico, todo aquele processo, né? Que culmina na independência do Brasil, certo? Que foi pintada de maneira idealizada pelo Pedro Américo, né? Nas margens do Ipiranga, aquele quadro lindo, maravilhoso, que ocupa uma parede inteira, que está lá trancafiado no Museu do Ipiranga. Tudo bem. Então, ele se torna independente. Precisa de uma bandeira. O romantismo, enquanto escola literária, oficialmente, ele só vai iniciar em 1836. Então, olha só, o espírito romântico começa em 1808, mas ele só se configura de maneira oficial. Nós temos uma literatura romântica brasileira em 36, quando o Gonçalves de Magalhães publicar Suspiros Poéticos e Saudades e publicar em Paris uma revista que se chama Niterói. Olha, nome em tupi. Tá? E a gente vai ver que esses Suspiros Poéticos e Saudades é um livro que marca o fim do arcadismo e o início do romantismo. Tá? Tudo isso para fazer uma prévia introdução do romantismo brasileiro. Então, essas características que estão aqui, elas servem mantendo, obviamente, o contexto, né, o espaço, o topos, né, de cada lugar, né? Essas características se enquadram para o romantismo inglês, da Jane Austen, para o romantismo alemão, do Goethe, para o romantismo inglês, do Byron, do Stendhal, que vai escrever o Vermelho e o Negro, para o romantismo português, do Camilo Castelo Branco, do Almeida Garré, do romantismo brasileiro, do José de Alencar, do Fagundes Varela, do Casimiro de Abreu, do Gonçalves Dias, do Gonçalves de Magalhães, enfim, do Álvares de Azevedo, claro, não pude me esquecer dele, de todos os autores românticos brasileiros. E dos autores franceses, né? Os românticos franceses, né? Victor Hugo, por exemplo, que é o grande romântico francês. O Victor Hugo, com a poesia hugoana, que aqui no Brasil vai ser chamada de poesia condoreira, né? E os Les Misérables, Os Trabalhadores do Mar, Notre-Dame de Paris, né? Os irmãos, pai e o filho, aliás, o Dumas, né? Como Les Trois Mousquetons, Os Três Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo, a Dama das Camélias, enfim, todo esse arsenal romântico francês, né, inglês, Orgulho e Preconceito,
Frankenstein, da Mary Shelley, Drácula, do Bram Stoker, né? Todo esse arsenal aí dessa literatura. Isso porque eu não estou falando do romantismo norte-americano, né? Do romantismo que vai se desenvolver nos Estados Unidos, que tem também a mesma premissa. Enquanto nós temos a Iracema, que é um mito indígena que fala de identidade, os Estados Unidos vai ter a Pocahontas, né? Enquanto nós temos o Martim, que promove o processo de estupro cultural, na medida em que uma cultura se sobrepõe sobre a outra, e o Martim é português, na Pocahontas nós temos o Mr. Smith, que é inglês, né? Enquanto nós temos a cor local, a Jandaia, né, que é amiga da Iracema, a Pocahontas você tem lá os esquilinhos lá, nem sei que bicho que acompanha a Pocahontas. A mesma analogia, o mesmo, né, Pocahontas é um mito aí nacional americano. Então, todas essas características servem, se encaixam em todos os romantismos do mundo. Subjetivismo, né, olhar o mundo através da emoção. Sentimentalismos românticos são exagerados, são exaltados, são sentimentais, são dramáticos, tá? Culto ao fantástico, tá? O romântico, ele gosta dessa aura misteriosa, né? De desvendar a morte, o mistério, daí o uso do negro, daí o nascimento da cultura gótica, né? Batman é um personagem extremamente romântico, que é um herói, se veste de preto, é misterioso, né? Tem um suspense, né? Uma atração pelo mórbido. Isso vai aparecer muito no Edgar Allan Poe, no norte-americano, no Poe. Você vai ler histórias extraordinárias do Edgar Allan Poe, né? O Gato Preto, Black Cat, né? Histórias, o Poe em geral, né? Você tem essa morbidez, a casa da... Esqueci o nome do conto. Tem um conto horrível da casa Isher, lá eu esqueci. É o conto do Poe, né? Mas você tem essa aura de, né, esse romantismo, né? O romântico é soturno, né? O romântico ele é noctívano, o romântico ele é boêmio, por isso que ele morre cedo, porque ele tem tuberculose e a tuberculose exige que ele fique em casa, mas ele é boêmio, ele é rebelde, né? Ele se coloca contra o mundo, porque ele se acha maior que o mundo. Então, ele não abre mão dessa rebeldia, né? Ele não abre mão dessa boemia, por isso ele morre cedo, né? Todos os poetas românticos morrem aí com 20 e poucos anos. E virgens, hein? Todos virgens. Idealização, idealizam tudo, tá? Tanto a nação, tanto o país, quanto as relações, quanto o mundo. Tudo para o romântico é idealizado. Daí uma coisa importante, o amor no romantismo é uma construção idealizada. Se ele existe ou não, vai de cada um acreditar, vai do olhar racional ou subjetivo de cada um. Tá? Eu não acredito na existência do amor. Não acredito. Acredito se você me disser que o amor é convivência, se o amor é cumplicidade, o amor é respeito e o amor é hábito. O amor é hábito. Tá? O que pode e o que provoca borboletas na barriga, como diz o Gabriel Garcia Marques, nos 100 Anos de Solidão, é a paixão. Só que a paixão vem de patos. A palavra patos surge patologia, né? Está ligada à doença. Logo, a paixão é uma doença. Né? Esse sentimento de dependência, né? Essa falta que me deixa inquieto, que me angustia, né? Que me faz chorar, que me faz beber, que me faz escutar música, que me faz escrever. Isso é patológico. Desculpa. Isso é paixão. Paixão é patos. Patos é patologia. Né?
Essa é a minha opinião. Mas o romântico, ele vai criar o amor como uma ideia, como algo patológico, né? O romântico, ele confunde amor com paixão, né? Para ele é a mesma coisa, né? Tanto que, se ele não tem a figura amada, o mundo não faz sentido, ele morre, ele se suicida, ou Werther. Tá? Com idealização de tudo. Essa idealização advém do fato dele ser extremamente egocêntrico. E aí uma diferença entre egocentrismo e antropocentrismo. Antropocentrismo é o homem, o ser humano. Ponto. Né? O homem, sendo homem, mulher, está no centro do mundo. Tá? O egocentrismo está ligado à ideia burguesa. Eu sou melhor que você. Ela tem que me amar. O mundo gira ao meu redor. O dia hoje está super ensolarado. Tá? Mas se eu estiver triste, o meu olhar de tristeza, que é um olhar subjetivo, vai filtrar esse dia ensolarado como um dia triste. Então, esse dia, para mim, está nublado. Vamos sair de casa, Manuel. Olha que dia lindo. Não, não quero. Quero ficar aqui. Fecha a porta. Fecha a janela. Apaga a luz. Vou pensar no objeto de desejo, no meu amor. Coloca uma música aí. Pega uma taça de vinho. Vou beber. Jamais vou fazer isso. Mas, enfim. Tem essa questão, né? O egocentrismo. Ele é o centro do mundo. O egocentrismo faz com que o eu romântico promova um escapismo psicológico. Que é justamente isso que eu falei, né? Ou ele se fecha aqui dentro, e é uma forma dele escapar do mundo lá fora, da rejeição, ou ele vai para a infância. E aí ele cita a mãe, a irmã, né? Ele vai para o passado. Ele vai para um momento em que ele foi feliz, né? Uma outra forma de escapismo é a loucura, por exemplo, né? A loucura te tira de um lugar. Pensa no Rubião. O final do Rubião, do Quincas Bob, é um final totalmente romântico. Ele termina louco, contemplando o Cruzeiro do Sul, que é inatingível e que, metaforicamente, é a metáfora da Sofia, que é uma mulher que ele nunca conseguiu tocar, que ele nunca conseguiu ter. E por conta dela, ele perdeu tudo. Então, você tem a loucura, é um lugar de escapismo. A morte, principalmente, é um escapismo. Daí você tem o suicídio, né? Porque para o romântico, a morte sempre é algo positivo. É diferente da morte para o simbolista. O simbolista, né, morreu ao mundo espiritual que continua, ao mundo místico. Para o romântico, a morte ela é positiva porque ela coloca fim ao sofrimento. Por isso a prática do suicídio. Ele é o centro do mundo, é rejeitado, não sabe lidar com essa rejeição, logo o mundo perde o sentido, ele se mata. Ou ele fica louco, também é um escapismo, né? O louco é louco. Ou ele fica só, termina sozinho, também é uma forma de escapismo. Ou ele morre de tuberculose. Ou ele morre de saudade, como a Iracema, por exemplo. Né? A Dama das Camélias, se você ler o livro, é uma prostituta idealizada. A gente está falando de idealização. Né? Ela se prostitui não porque ela gosta, mas ela se prostitui porque ela tem um pai doente para ajudar e uma irmã para criar. Então, ela se prostitui por uma coisa nobre. Né? Numa dessas prostituições, ela conhece um nobre rico que se apaixona loucamente por ela. O que ele faz? Ele tira ela da prostituição, vão se casar, fica noivo, né? Tudo vai dar certo. Ela deixa de ser prostituta,
vai ser reconhecida como uma senhora na sociedade, só que o destino não quis que assim o fosse. Ela pega a tuberculose e morre. Uma puta de uma sacanagem. O Alencar copiou esse livro num romance chamado Lucila. É a mesma história da Dama das Camélias, né? Dessa prostituta idealizada. Então você tem esse final, né? O romântico não tem o direito de ser feliz. E o direito a não ser feliz é o que causa prazer nele, porque o romântico gosta de sofrer. O tesão do romântico é o quase. O quase. Por um triz eu não fui feliz. Tá? Então, escapismo psicológico. Em termos estruturais, formais, né, o romantismo também tem a liberdade de criação. Tá? Então, sai de cena no romantismo o conceito de mímese e o conceito de cópia. E entra o conceito de originalidade. Por isso que isso vai originar os folhetins, que são as histórias românticas publicadas no livro, ou melhor, no jornal, que duravam 1 ano. O Camilo Castelo Branco escreveu mais de 250 novelas. Certo? Então, aí você tem a liberdade de criação. Um outro fator importante que o romântico instaura, que não está aqui, é que com o romantismo surge a profissão de escritor. Então, antes, você tinha os poetas, os artistas, no Renascimento ali financiados pelo mecenato, mas você não tinha o ato da escrita como profissão. Tá? Eu vivo daquilo que eu escrevo. Né? Eu sou professor, eu também sou escritor, né? Mas eu dou aula porque eu preciso sobreviver. Porque se eu disser, vou parar de dar aula e vou viver daquilo que eu escrevo, eu vou passar fome e vocês vão me encontrar um dia de domingo ali no vão do MASP vendendo livro, numa banquinha por R$10, né? Então, no Brasil, você não tem um mercado editorial como você tem nos Estados Unidos, né? Aquela coisa, né? Aquele mercado editorial, livros e livros, e você tem editor de livros, tem agente literário, né? Como tem na Europa, como temos nos Estados Unidos. Não temos porque nós não somos um país de leitores, né? Não lemos. Então, o escritor aqui são poucos que conseguem reconhecimento. Ou você é um Chico Buarque, que nem escreve tão bem assim, romances. Não estou falando das canções, tá? Romances. Leite Derramado, Estorvo, né, que nem é tão bom assim, nem são narrativas tão bom assim, mas ganha o prêmio Jabuti porque é o Chico Buarque. Tá? O Chico Buarque. Ou o José Sarney. Sarney escreve, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, você tem todo um respaldo, né? Um pistolão por trás, né? Alguém te... Então, não dá para se viver. Mas o romantismo, ele traz a figura do escritor. Tá? O escritor como profissional. E isso é importante para o romantismo, porque você vai ter um sistema literário vigente. Claro que o contexto é outro. Naquele contexto, você tem o mercado consumidor, que era as senhoras burguesas. E os mecanismos de entretenimento eram poucos. Era o teatro, era a ópera, os saraus e a literatura. Né? Você não tinha televisão, streaming, Netflix, internet, videogame, você não tinha cinema, várias formas de entretenimento. Então, você tem um mercado consumidor que consome bastante entretenimento, que é o burguês. Porque o burguês não vai consumir poesia clássica. Não vai. Ele vai consumir
prosa romântica, porque é mais fácil de se ler. Então, você precisa de alguém que escreva histórias interessantes, que prendam o público. É o folhetim, que tem o gancho no final de cada capítulo. Então, você tem gente escrevendo e ganhando dinheiro. Entrega um capítulo, recebe. Entrega um capítulo, recebe. Entrega um capítulo, recebe. Pronto, nasceu a profissão de escritor, né? Atualmente, só para você ter uma noção, no Brasil, o cara vira... Eu tenho alguns alunos tadinhos. Eu tento não desmotivá-los. Tento mesmo. Dou um sorriso ameno. Não fico rindo muito para não iludi-los, mas dou um sorriso a menos porque eu acho que eu não tenho direito de tirar o sonho de ninguém, né? Mas eu tenho alunos que chegam para mim e falam assim: professor, eu gosto muito de literatura e eu quero ser escritor. Como é que eu faço? Aí antigamente, você tinha 2 caminhos. Eu falo para ele assim, 3 caminhos, aliás. Ou você escreve, né? Escreve. Se você gosta, provavelmente você deve ter um dom. Então, escreve e participa de concursos literários, que tem muitos, né? Ou você faz jornalismo, mas aí a pegada é outra, né? Escrita jornalística é diferente da escrita literária. Ou você faz faculdade de letras, né? Vai ter literatura. Teoricamente, eles acham que vão aprender a escrever. Você vai ler muita coisa e tal. Aí, o que acontece? Em 2008, a Unicamp, essa mesmo, inaugura lá no IFISH uma faculdade de estudos literários na Unicamp. Eu quase morri do coração, né? Porque era a faculdade que eu iria fazer. Quando eu prestei vestibular, se tivesse esse curso, era o curso que eu iria fazer. É um curso de 4 anos para formar escritor e formar críticos literários. O aluno fica 4 anos só estudando literatura. 4 anos. Literatura francesa, literatura grega, literatura latina, teatro. Só literatura brasileira, literatura portuguesa, teoria literária, literatura comparada, né? Que a gente também estuda no curso de letras, mas o curso de letras, se você passa, tem língua portuguesa, tem linguística, tem língua estrangeira, né? E aí acaba se desvinculando. Você tem que também ser obrigado a ser professor de português. Eu não quero ser professor, eu sou professor de português também. Péssimo. Mas eu não quero ser professor de português. Eu quero ser crítico literário. Eu quero ser editor, eu quero ser escritor. Né? Mas agora tem esse curso lá de 4 anos. Só que eu, na altura do campeonato, já sou formado em letras, já fiz o mestrado, fiz o doutorado. Eu vou fazer o quê num curso de crítica, de estudos literários? Né? Não vou fazer nada. Então passou, não foi nessa vida. Medievalismo, volta ao passado, é uma das características do romantismo, tá? E é importante porque o passado da Europa é a Idade Média, e essa volta ao passado vai se adequar de acordo com o contexto do local, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o passado dos Estados Unidos é parecido com o passado brasileiro, né? A questão da colonização. Então, a literatura da primeira fase norte-americana, né, estadunidense, ela é uma literatura indianista, assim como acontece no Brasil, porque o passado do Brasil é índio. Então, você também tem uma literatura indianista. A literatura estadunidense vai falar da natureza, porque colônia, aqui no Brasil, ocorre a mesma coisa. E aí uma coisa importante de se pensar, o que ocorre com os países que tiveram um processo de independência tardia, como os países africanos? Estão vivendo um romantismo tardio. Exemplo, Angola, Moçambique. Exemplo, Mayombe, do Pepe Tela. Pensa no Mayombe, tá? No Mayombe do Pepe Tela.
O título faz referência à natureza, a uma floresta, que fica no norte de Angola. Se faz referência à natureza, é cor local. A discussão do romance é o processo de independência política de Angola em relação aos tugas, que são os portugueses. Então, a discussão do Pepetela é uma discussão romântica. A natureza é idealizada, os personagens são idealizados, né? A diferença é o momento em que ele foi concebido, né? Até porque a independência de Angola ocorreu em 1968. A de Moçambique, se não me engano, em 1972. Né? Junho de 1972, a de Moçambique. Está lá no Terra Sonâmbula. Então, quer dizer, os países africanos estão vivendo o que o Brasil viveu, a literatura africana está vivendo o que a literatura brasileira viveu, né, na primeira metade do século XIX. Essa ideia de independência, de identidade. Né? Todos os romances africanos, se você pegar, vão falar disso. É a guerra, Terra Sonâmbula, Moçambique devastada pela guerra civil, em busca de um processo de afirmação de identidade nacional. Né? Você tem um romantismo tardio ali. O condoreirismo, que vai aparecer mais no Brasil, mais na América, desculpa, como um todo, porque a América vive um momento de colônia de exploração, tá? Exploração do índio, exploração do ouro, exploração do negro, certo? América como um todo, América espanhola, América portuguesa, no caso Brasil, tá? Então, que tipo de literatura vai se desenvolver aqui? A condoureira, que é a terceira geração, que é uma literatura engajada com as questões sociais, né? Condoureira faz referência ao condor, que é um animal andino, é uma ave, né? Uma espécie de gavião, sei lá, né? Dos Andes, que voa bem alto em direção à liberdade. Então, aqui no Brasil, o nosso representante vai ser o Castro Alves, a poesia condoureira. É a poesia que vai falar da liberdade dos escravos, né? Que vai falar do negro, do abolicionismo, certo? O condoreirismo, ele sofreu bastante influência da poesia hugoana, né? A poesia do Victor Hugo, tanto que são sinônimos, poesia condoureira ou hugoana, né? Os Miseráveis, que é um romance, onde o Victor Hugo vai lutar por questões sociais, por liberdade, lutar contra a opressão. Nativismo, está falando de cor local, natureza. Se volta ao passado, o passado é índio e natureza, é óbvio que algumas das gerações românticas vão falar sobretudo de natureza. Natureza, natureza, natureza. A questão é, como que a natureza aparece? Sempre idealizada. Alguém sabe me dizer quando é que a natureza vai aparecer como inimiga? Como um algoz do personagem? No romantismo, o nativismo, a natureza, a cor local, é amiga, é mãe, protege. Mayombe, que é da década de 60 do século XX, mas tudo bem, é um romantismo tardio. Iracema, natureza amiga, né? O Guarani, natureza amiga, o Birajara, natureza amiga, né? A Moreninha, natureza amiga. Eu quero saber em que momento a natureza se coloca como inimiga, como um empecilho para o personagem, como um algoz. Em que momento que a natureza maltrata o personagem, judia do personagem, dilacera o personagem. Em que momento? Cai bastante na FUVEST. É o que mais cai na FUVEST, inclusive. No modernismo? Modernismo, que geração?
Às vezes eu confundo, mas eu acho que é a terceira já. Não, é a segunda. A segunda. Segunda. Que obra? Ou quais obras? Pode ser Vidas Secas, Vidas Secas. Vidas Secas. Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina, que está ali na transição. O 15, da Raquel de Queiroz. O Morto, do José Lins do Rego. Os Romances de Cacau, do Jorge Amado. O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. São os romances da segunda geração. Lá você vai ter uma cor local às avessas. A natureza não como mãe, mas como inimiga. O que dilacera o Fabiano é a caatinga, é a seca do Nordeste, é o sol, né? O soldado amarelo, né? A natureza é que destrói. Aí você vai ter uma espécie de determinismo, ele é fruto do meio. Vou falar disso mais adiante. Tá? Luta entre o liberalismo e o absolutismo. Tá? Liberalismo é o ideal burguês, que depois vai se desenvolver com mais força no realismo, né? A não intervenção do Estado na economia. Mas nos romances românticos, os heróis são tão idealizados que, por conta da volta ao passado, esses heróis são tidos como nobres, né? Como na Europa, a volta ao passado é a Idade Média, você tem um retorno dos romances medievais. Logo, os protagonistas são cavaleiros medievais. Rei Arthur, os Três Mosqueteiros, né? O Conde de Monte Cristo, Eurico o Presbítero, do Alexandre Herculano. Então, você tem aí os heróis, porque a gente vai ter um segmento do romantismo, que são os romances históricos, que vão colocar os heróis como nobres, né? E vamos pensar, o que é o herói romântico? É o mocinho. Como que o mocinho é caracterizado até os dias de hoje? No cinema, na novela, na literatura, né? Como que o herói é caracterizado? Bom caráter, retidão, ele é lindo, é perfeito, quer dizer, é totalmente idealizado. Não estou falando de anti-herói. Se eu falar em anti-herói, eu caio lá no Crime e Castigo. Né? Eu caio lá no Estrangeiro, eu caio no Macunaíma. Estou falando do herói, o herói romântico. É o herói de novela, tá? O mocinho de novela, chato, maniqueísta, tá? Bem, que sofre, e no final tem, né, tem a justiça sendo feita. Um outro elemento, a presença do byronismo. Tá? Byronismo vem do Lord Byron, que era um poeta inglês, tá? E vai caracterizar, como a gente vai ver, a segunda fase romântica, que é a busca pela morte. Essa fase byroniana recebe o nome de mal do século, uma referência à tuberculose, tá? Ou ultrarromântica. Tá? E o que caracteriza o byronismo? A presença de um pessimismo exacerbado, uma atração pela morte, uma melancolia extrema, o gosto pelo suicídio. Tá? A presença de uma palavra que vai ser muito importante, vai ser usada pelo Baudelaire depois, uma palavra em inglês chamada, não sei se dá para ver, dá para ver? Não. Que é essa palavra é muito importante. Conseguem ver? Spleen. Tá? Que é essa ideia de que nada faz sentido, eu vou ficar... É o poema do Manuel Bandeira. O dia amanhecendo lá fora e eu anoitecendo aqui dentro. Claro que ele estava com tuberculose, né? Ele faz esse poema e a morte está presente na poesia do Bandeira. O spleen é isso. O dia amanhecendo lá fora e eu anoitecendo
aqui dentro. Um outro elemento que define o byronismo é a presença do tédio. E aí eu cito Mário Quintana. Minha vida é uma colcha de retalhos, todos da mesma cor. O tédio e o pessimismo, né? Isso define, em linhas gerais, a poesia byroniana, né? Que eu vou fazer? Estou entediado, me resta morrer, ou dormir, porque dormir eu sonho e no sonho eu a tenho, né? No sonho eu sou feliz. Olha o escapismo aí, né? No sonho eu sou feliz, na loucura eu sou feliz. No sonho eu revejo a minha mãe que morreu, que foi o único ser que me amou na vida. Isso é spleen, né? Você vê muito spleen no romance Frankenstein, tá? Da Mary Shelley. O Victor Frankenstein, ele é cheio de spleen, por isso ele quer vencer a morte. Ele cria aquela criatura, na verdade o monstro não é a criatura, é o próprio Victor, né? Então tem todo esse, uma referência a esse poeta. Se você pegar os poemas do Byron, você tem isso, esse pessimismo, tédio, tá? Essa visão, um estilo de vida, né? Os românticos também são extremamente religiosos. A religiosidade ocorre também pela volta ao passado. Primeiro, porque os românticos querem se opor ao racionalismo presente no arcadismo. O arcadismo não é racional, você não tem uma racionalidade ali. No romantismo, volta ao passado, Idade Média. Idade Média, teocentrismo. Logo, o que vai ser retomado? A religiosidade, né? Com todos os seus elementos. Né? O amor casto, a ideia de pureza, né? Virginal. Por isso que no romantismo o casamento vai ter uma força gigantesca. É o fim do romance, né? O fim de uma história romântica, depois de tanto sofrimento e de tanto empecilho, o fim dessa história é coroada com o casamento, que é algo religioso, puro e nobre. Porque é a partir do casamento que você constitui família. Tanto que as novelas terminam com um fim: casamento e mulheres grávidas. Né? E aí uma crítica que eu já falei a se fazer ao romance A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, que é um romance romântico. Nesse romance, apesar dele ter narrado a história de uma escrava, que é totalmente idealizada, que toca piano, fala latim, fala francês e é mulata, no final do romance, ele faz uma coisa muito feia. Primeiro, que ele constrói uma teia de personagens que tem uma função que é promover o embranquecimento da personagem. A começar pelo herói, né, pelo príncipe da Isaura, que se chama Álvaro. Álvaro é branco, então ele vai embranquecê-la. A sacanagem que ele faz no final é que a história termina com ela se casando com ele. Mas ela não tem filhos. Ela não perpetua essa história de amor. Por quê? Porque ele estava num contexto escravocrata e os filhos dos dois seriam mulatos. Então ele não perpetua. Ele termina com o casamento. Aí vem o realismo, que é uma escola que vai detonar o romantismo e vai dizer assim: ah, é? Você não mostra o que tem depois do casamento, eu vou mostrar o que se tem depois do casamento. O que se tem depois do casamento? Adultério. Por isso, todos os romances realistas têm como tema, pelo menos tangencial, o adultério.
Primo Basílio, Madame Bovary, Dom Casmurro, Quincas Borba, Memórias Póstumas. Tudo tem como mote o adultério. O adultério aparece de maneira indireta, né? Então, a religiosidade é um elemento importante. Tá? Depois nós temos nacionalismo, já falei disso, né? O objetivo do romantismo é construir uma identidade nacional, volta ao passado. Como é que eu reconstruo a minha identidade? Vamos pensar, uma colônia que acabou de se tornar independente, precisa ter uma referência identitária. Se ela era colônia, a referência identitária dela não pode ser os valores da metrópole, porque os valores da metrópole são outros, o clima da metrópole são outros, os hábitos da metrópole são outros, a cultura da metrópole é outra, a religião da metrópole é outra. A religião do Brasil, naquela época, os índios cultuavam Tupã, cultuavam Deus cristão. Então, tudo é diferente. Então, eu preciso ter uma referência local para a construção da minha identidade. Eu volto ao passado, então. Então, eu fui descoberto, eu estou em 1822, ou eu estou em 1836. O Brasil foi constatado em 1500. Você tem 3 séculos. O que eu tenho nesses 3 séculos? Basicamente, índio. O que mais chama mais atenção nesses 3 séculos? O índio e a natureza. Então, o índio e a natureza serão elementos que irão construir o meu nacionalismo. O meu nacionalismo, ele vai ser moldado a partir desses elementos. Por isso que você vai ler o Triste Fim, Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, e ele vai fazer um discurso no Congresso Nacional, e o discurso é todo em tupi. Por isso que na biblioteca do Policarpo só tem autores indianistas. Por isso que o Policarpo quer só tomar guaraná e comer aipim. Por isso que ele quer deixar de falar português, porque português é um indício de colonização, de estupro cultural e linguístico. Para o Policarpo, nós devemos, todo mundo, parar de falar português e falar tupi. Né? E isso vai voltar com toda a força na primeira geração modernista de 1922. O nacionalismo é um elemento forte. Tá? O problema do nosso nacionalismo, que a gente vai discutir, é que o nosso nacionalismo, mesmo sendo nacional, é um nacionalismo europeizado. É cópia da França. O nosso índio segue o modelo do Rousseau, que é o modelo do bom selvagem. E isso é problemático. Por isso que em 22, Oswald de Andrade e Mário de Andrade vão propor romper com a Europa e vão falar: o índio e a natureza não nos servem mais, porque eles são cópia da Europa. Nós precisamos de um outro símbolo nacional. Aí, que símbolo eles vão eleger? O pau-brasil. Tá? O pau-brasil. E em 27, o Mário de Andrade vai criar o Macunaíma, que é o herói sem característica, sem caráter. Ora é branco, ora é preto, ora é loiro, como os italianos, como os alemães. Muda, porque o brasileiro, ser brasileiro, é justamente ser resultado de uma mistura de raças. Né? E isso é importante para criticar o Alencar, porque o Alencar, no processo de construção da identidade nacional, ele leva em consideração o índio e o branco, ele não leva em consideração o negro. Tudo bem que ele está falando de um momento, que é 1500, em que o negro não tinha sido inserido ainda. Né? Ele está contando da origem inicial de tudo. Né? Mas em outras obras ele não leva em consideração a figura do negro. Né? Na verdade, são 4. Né? O branco europeu, né? Imigrante, o índio, nativista,
e o negro africano, né? Ser brasileiro é ser resultado dessas 3 raças, tá? Ok? Pessimismo, né? Mal do século e pessimismo é a mesma coisa. Mal do século e byronismo é a mesma coisa, né? O artista vê-se diante da impossibilidade de realizar o sonho do eu. Então, como ele não é correspondido, como seus ideais não são valorizados, né? Ele é altamente pessimista. Sabe aqueles desenhos animados? Ó vida, ó céu, sabe da raposa? Da hiena? Ó vida. Isso é o romântico, né? Eu sou bem assim, viu? Eu sou velho, eu sou chato, sou insuportável, ninguém me suporta, todo mundo me acha chato. Sou bem esse ranço, né? Essa hiena. Sou virginiano, né, gente? Ascendente em Virgem, Lua em Capricórnio. Imagina a merda que dá. Né? Gosto de ler. Né? Enfim. Então, isso é bem pessimista mesmo. Tá? E uma última característica, a fusão do grotesco e do sublime. Tá? O romantismo busca pegar o homem toda em sua essência, só que o homem em toda a sua essência, ele tem um lado obscuro, obsessão pela morte, necrofilia, né? Ele tem algo ali misterioso, o romântico tem essa morbidez, né? Por isso que nos romances ou nos poemas românticos, né, você tem essa atração pelo corpo frio, sabe? Pelo corpo gelado. O Álvaro de Azevedo está sonhando, que está beijando, aí ele acorda todo suado, né? Ou ele beijou ela em sonho, ou quando ele consegue beijá-la, ele sente a pele fria, e aquela pele dá um certo prazer, sabe? O Machado tem um conto bastante interessante, que é uma crítica ao romantismo, chamada Causa Secreta. Não sei se vocês já viram, que é o conto do ratinho, que o cara corta as patinhas do rato, né, porque ele tem prazer em ver o sofrimento. E aí a mulher está com tuberculose, ele não cuida, e ele tem um amigo que é apaixonado pela mulher dele, que também é médico, e ele não deixa o amigo cuidar, e o prazer do protagonista é ver a esposa definhando de tuberculose e ver o sofrimento do amigo que está sofrendo porque a mulher que ele ama é casada e está morrendo. E o ápice do romance é quando ela morre e ele vê o amigo se debruçando sobre o cadáver da amada em prantos. E ele sente um prazer, sabe? Né? Então, isso é um elemento romântico. E o grande momento do romance é o momento da descoberta do segredo dele. Ele era médico e no sótão ele tinha um laboratório onde ele fazia experiências. Aí o amigo desce nesse sótão e, perplexo, vê ele fazendo algo que ele fica estarrecido, que é essa cena que eu falei. Ele está com um ratinho na mão, tem um candelabro com as velas, ele pega o ratinho pela pontinha do rabo e faz assim na vela, e queima as patinhas do ratinho e queima o focinho do ratinho. E o ratinho fica fazendo aquele barulhinho de sofrimento. Aí, para coroar o sofrimento, ele pega uma tesoura, corta uma patinha, corta a segunda patinha e dá o golpe de misericórdia, cortando o narizinho, né? E deixa o ratinho estribuchando, assim, né? E aí ele tem prazer nisso. É o que acontece no conto do Edgar Allan Poe, O Gato Preto. Você tem um gato enterrado na parede, né? É isso daqui, é a atração pelo grotesco, né? É o grotesco convivendo com o sublime, esse amor e morte, né? Tá sempre junto, tá? O romantismo, ele tem 3 gerações, que também vai servir para Portugal e vai servir, sobretudo, para o Brasil, tá? Então, você tem que saber isso para o Enem.
Primeira geração, tá? O que nos interessa são as gerações do romantismo brasileiro. Então, a primeira geração romântica, ela é chamada de geração indianista ou nacionalista. Nesta geração, os elementos principais giram em torno do índio e da cor local, que aparecem idealizados. E você tem temas que vão permear a primeira geração. Um deles é o saudosismo, por conta do nacionalismo, a saudade da sua terra. O poema de maior referência do saudosismo, todo mundo conhece aqui, é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Tá? Também do Gonçalves Dias, nós temos um poema muito importante, que é Ijuca Pirama. Yuca, em Tupi-Guarani, é matar, desculpa, é morrer. Yuca. A yuca, né? O yuca. A yuca é eu morro, né? Você morre é Ixeiuca. Ele morre, ó yuca, né? Vós morreis, Pemuca. Então, yuca, aliás. Juca Pirama significa aquele que deve morrer. É a história de um índio que morre porque na hora da morte ele é preso de uma tribo inimiga e ele só foi preso porque ele estava salvando o pai doente. Na hora da morte do ritual ali canibalesco, né? Porque você prende lá o inimigo, depois come a carne dele, e ao comer a carne dele você adquire os poderes, as forças, a coragem, né? E na hora que vai morrer ele chora. E aí o cacique inimigo para tudo. Por que está chorando? Ele fala, eu estou chorando porque eu quero pedir para que vocês me deixem viver para cuidar do meu pai, porque ele está velho. Assim que ele morrer, eu volto, me coloco como escravo. Aí o cacique fala assim, podem soltá-lo, nós não queremos carne de gente covarde. Ele chorou na hora da morte. Né? Guerreiro não és. Aí ele é solto, né? Estava com o corpo todo pintado, volta para o meio do mato, né? da floresta, encontra o pai que está velho e cego. O pai estranha, o que você está fazendo aqui? Sente cheiros diferentes e percebe que ele está com a pele toda pintada. E a pele pintada significa que ele ia ser incumbido num sacrifício. Aí ele pergunta, por que você está com a pele pintada? Aí ele conta, né? Eu chorei porque eu queria cuidar do Senhor. O pai, ao invés de ajudá-lo, o amaldiçoa. Você, meu filho, não és. Você é covarde. E aí você tem no meio do poema 7 pragas, né? Você não há de conseguir dormir, nenhuma mulher há de te amar, você não terá um futuro, enfim, 7 pragas. Aí ele volta para a tribo, né, se entrega, né, e aí tem um diálogo entre ele e o cacique, em que ele é humilhado mais uma vez, onde Juca Pirama explode de raiva e fala assim, eu vou mostrar para vocês quem é humilhado. Aí ele briga com todo mundo da tribo e mata todo mundo. E depois cai quase morto no colo do pai. Aí o pai sorri e fala assim, esse sim é meu filho corajoso. Né? E aí acaba o poema, né? Juca Pirama. Então é um poema nacionalista, né? Primeira geração. Uma coisa que eu queria falar, as 3 gerações elas servem sobretudo para poesia, tá? Para prosa, a gente tem uma outra classificação. Então, de maneira cotidiana, a gente usa, sobretudo, para poesia. Tá? Por quê? Porque os momentos cronológicos entre prosa e poesia não batem. Então, essa definição para poesia. Primeira geração nacionalista.
Segunda geração era a geração do spleen. Tem 3 nomes: byroniana, ultrarromântica, mal do século, porque faz uma referência à tuberculose. Qual é o tônus da segunda geração? A busca pela morte. Como que a morte vai aparecer na segunda geração? A morte é sempre positiva. Por que a morte é positiva? Porque a morte coloca fim ao sofrimento do poeta romântico. Então, a morte, ela é sempre um elemento positivo. Sempre. Nunca é negativo. E o poeta da segunda geração, ele almeja a morte sobretudo. Ou através da tuberculose, ou pelo meio mais comum, né, na poesia romântica, que é o suicídio. Tá? Então, você tem uma obsessão suicida, né, segunda geração. Em termos de Brasil, em termos europeus, nós temos o Lord Byron, que vai dar nome à segunda geração, e em termos de Brasil, nós temos o Álvares de Azevedo, que estudou aqui na São Fran, né, morreu jovem, com 20 anos, era depressivo, enfim. O Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, né, e por aí vai. Tá? E a terceira geração é a geração condoreira, ou hugoana. Projeto literário da primeira geração. Construção da identidade nacional através do índio e da cor local. Projeto literário da segunda geração. Busca obsessiva pela morte como validação do caráter identitário do burguês. Projeto literário da terceira geração. Busca pela liberdade. Você tem aqui, na terceira geração, a literatura como instrumento de engajamento social e político. Por isso que os poemas da terceira geração, são declamados onde? Nos saraus, em praças públicas. Né? Quem é a figura mais importante? Castro Alves, baseado no Victor Hugo. Então, ele vai para o meio da praça pública e vai declamar os poemas. Entre o intervalo de uma ópera e outra, ele vai declamar os poemas. Esses poemas falam do quê? Da questão do negro, da liberdade social. São poetas abolicionistas. Quais são os principais poemas? Navio Negreiro, obviamente, né? E Vozes da África. São os 2 principais poemas. O Castro Alves é uma figura interessante, porque ele era baiano, mulato, etc. E a poesia dele está dividida em 2 fases. Tá? A primeira fase, que é essa, condoreira, e a segunda fase, que é uma fase erótica. Tá? Ele vai promover um processo de desidealização da mulher. A mulher já vai aparecer meio que despida, meio carnal. E aí nós temos uma citação de um crítico literário, o próprio Antônio Cândido disse que a mulher romântica é mulher flor para ser admirada e a mulher realista é fruta para ser comida. E a mulher que aparece no Castro Alves já é uma mulher com características realistas. A mulher realista é a mulher adúltera, né? É a prostituta, sem idealismo. Então tem um poema maravilhoso que a mulher está dormindo, do Castro Alves, vem o galho da natureza, a natureza está sempre presente, sopra o vento, o galho, não sei como, mas por conta do vento, o galho esbarra no roupão dela e meio que desnuda o colo dela. E aí o colo dela fica meio que aparecendo. Então tem uma sensualidade ali. É uma característica do Castro Alves. O André perguntou o que, André, que você perguntou? Eu vi de relance. Não, eu perguntei se a geração abolicionista condoreira é a terceira geração do romantismo no Brasil, com Castro Alves.
Exatamente. Condoreira abolicionista, tá? E quando você fala de poesia, André, quando você fala de poesia abolicionista, você tem que afirmar que a poesia abolicionista ela é utilizada como instrumento político e social com a finalidade de fazer uma denúncia. O que está sendo denunciado? A escravidão. Ponto. Então, é muito importante que vocês saibam os momentos em que a literatura assume esse caráter engajado. No arcadismo, quando defende o ideal de simplicidade, de uma vida igualitária. No romantismo, tá? Quando defende a liberdade dos negros. E na segunda geração modernista, que é a geração de 30, quando a poesia funciona como instrumento para denunciar os regimes totalitários em termos internacionais, de 30 a 45, a era Vargas, né, o nazismo, fascismo, aquela coisa toda. E em termos nacionais, no Nordeste, a questão do coronelismo. Tá? Vai aparecer um pouquinho também na poesia, na literatura pré-modernista, com o Lima Barreto, quando fala do suburbano, Monteiro Lobato falando do caboclo, o Euclides da Cunha falando do sertanejo, né? E o Graça Aranha falando do imigrante. Ali começa um engajamentinho, mas o ápice desse engajamento é a geração de 30. Tá? É importante saber a duração do tempo de cada fase do modernismo? Não. É importante, do romantismo? Não. É importante você saber quanto tempo dura o romantismo. Ele vai de 36 a 81. Beleza? De 36 a 81. O auge do romantismo é importante você saber. O auge do romantismo é 1867, quando José de Alencar publica Iracema. Ponto. 81 é o final. E o livro que indica que o romantismo terminou é a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 81. Ah, mas o Machado não fez nada antes? Fez. É a primeira fase machadiana, que é romântica. A Mão e a Luva, Yaya Garcia. É a fase romântica do Machado, Machado jovem, romântico. No meu doutorado, eu trabalhei o Machado jovem. Na verdade, eu estudei tudo que o Machado escreveu dos 18 até os 30, que é uma parte da obra machadiana que ninguém estuda. Todo mundo estuda sempre o Machado velho, o Machado do Dom Casmurro, do Brás Cubas, do Teoria do Medalhão, né, da Cartomante, do Memórias Póstumas, mas ninguém escreve sobre o Machado novo. Então, eu escrevi sobre o Machado, que participou de maneira extremamente nacionalista da Guerra do Paraguai, que defendeu a Guerra do Paraguai e que depois, velho, com 50 e poucos anos, se arrepende de ter defendido a Guerra do Paraguai, porque reconhece que a Guerra do Paraguai foi um erro. Então, o Alencar é só romântico, 100%. Tá? O Machado, jovem, é romântico. Passa por uma transição e vira realista. Tá? O auge do romantismo, que alguém perguntou aí, é a década de 60, é o período da Guerra do Paraguai, 67. Quando o Alencar escreve Iracema. Se você comparar com a França, você vê que o auge do romantismo francês é a década de 30.
década de 20, década de 30, quando Victor Hugo está escrevendo Os Miseráveis. É o auge, né? Aqui no Brasil sempre você vai ter um delay, né? Um pouco depois, porque o Brasil é colônia de Portugal, então tudo que chega lá demora para chegar aqui. Tá? Então, essas 3 gerações. Na próxima aula, a gente vai falar do romantismo em Portugal. Eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios aqui. Eu vou passar o gabarito dos exercícios, e aí a gente já entra, né, no romantismo no Brasil. Tá? Aí aqui está a primeira geração, segunda geração, terceira geração, e por aí vai. Beleza, gente? Fui claro, gente? Falei muito? Fui claro? Todo mundo está entendendo? Se você não estiver entendendo, por favor, diga. Se eu estiver sendo prolixo, fale. Se eu estiver fazendo muita digressão, que eu sei que eu faço digressão, também fale. Tá? Ah, professor, não entendi. Volta. Eu volto, não tem problema nenhum. Beleza, gente? Mas ficou clara a proposta romântica? Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, senti falta de você. Você sumiu, desligou a cam, não falou comigo. Ô, louco, como assim? Fala. Tô a Fala, câmera querido. ligada, professor. Eu ainda não entendi muito bem a parte da religiosidade. Essa retomada retoma o protestantismo também ou é só, Não, tipo... não, não, não. É religiosidade cristã. Ah, tá. Beleza. Religiosidade católica. A religiosidade ocorre porque a base do romantismo é a volta ao passado. E o passado da Europa é a Idade Média. E o que eu tenho na Idade Média? Teocentrismo. Tanto que essa volta medieval é tão forte, né, que você vai ter a religiosidade que vai aparecer através do casamento, por exemplo, casamento cristão, né, a ideia do amor, né, se configurar como casamento, e também o medialismo vai aparecer através do sofrimento amoroso. Porque lá na Idade Média você tinha trovadorismo. Dentro do trovadorismo você tinha cantiga de amor. E na cantiga de amor você tinha a coita amorosa, que é sofrimento amoroso. Como é que isso volta no romantismo? Através da segunda geração, mal do século, onde o poeta está sofrendo de amor. Só que aí no romantismo você não vai chamar de coita amorosa, porque coita amorosa é um conceito medieval trovadoresco. Então você chama de quê? De sofrimento amoroso. Do mesmo modo, se você chegar no trovadorismo e chamar a coita amorosa de sofrimento amoroso, eu, como corretor, eu vou ter que te dar meio certo. Eu não vou te dar a nota completa. Porque sofrimento amoroso é um conceito romântico. Apesar de coita amorosa e sofrimento amoroso serem sinônimos. Entende? Então, a religiosidade aparece nesse contexto, né? Por quê? Porque um homem religioso é um homem nobre. Então, a religiosidade ressalta o caráter de perfeição do herói romântico. Que segue as leis divinas, que é cavalheiro, que é justo, sabe? Que é defensor dos pobres e oprimidos. Se você lembrar, só para finalizar, Jean Valjean, por exemplo, dos Miseráveis, né? Quando ele vai para a casa do bispo, né? Ele é preso porque roubou um pedaço de pão, aí ele vai para a casa do bispo, o bispo dá para ele uma noite de sono e ele acorda de madrugada e rouba os candelabros de prata do bispo, e o bispo flagra no momento que ele está roubando. E o bispo tem uma atitude bem cristã. O bispo fala para o Jean Valjean, você tem 2 caminhos. Se você levar esses candelabros, você vai escolher o caminho da perversidade. Você não vai ser um homem bom. Mas se você escolher o caminho do bem, você vai ser um homem nobre, reto. E aí ele fica em conflito e deixa o candelabro.
é onde ele se torna, né, um homem bom e vira o personagem herói que defende todo mundo lá na frente, a Cosette e tal. Ele escolheu o caminho da retidão, né? Então aí você tem um elemento de religiosidade. Se você pegar, por exemplo, o Notre-Dame de Paris, você tem um bispo que é vilão. Você tem uma criatura que fisicamente é a incorporação do diabo, mas que tem um coração bom, que é o Quasimodo, que é o Corcunda de Notre-Dame. Né? A história do Corcunda de Notre-Dame está nesse livro do Victor Hugo. Inclusive, tem um capítulo, se não me engano, é o capítulo 8 desse romance, que o Victor Hugo faz uma profecia. Ele olha para o teto da Notre-Dame de Paris e vê o teto em chamas, e vê o teto caindo, assim. E o que aconteceu ano passado com a Notre-Dame? Pegou fogo, né? Ele fez meio que uma profecia muito legal. Então, a religiosidade aparece aí. Né? Como lidar com as prostitutas? As prostitutas são idealizadas e se convertem. Né? A Tio, por exemplo, no romance Tio, tem um capítulo chamado Ave Maria, em que todo mundo vai para a igreja depois da festa de São João. Então, a religiosidade é um elemento que é muito importante. Né? Eurico Presbítero, para finalizar agora, do Alexandre Herculano. De dia, ele é um presbítero religioso, e à noite ele veste uma capa preta e se transforma num cavaleiro medieval que defende os pobres e os oprimidos. Né? É o Eurico Presbítero. O próprio Robin Hood, né? Que é as avessas, você tem uma religiosidade ali. Beleza? Beleza, valeu, professor. Então tá, gente, até semana que vem. Façam os exercícios, que eu vou só falar do gabarito, tá? Vou falar do português e quero entrar já no romantismo brasileiro. Beleza, gente? Beleza, professor. Bem. Muito obrigado, hein? Tchau. Boa semana. Tchau, querido. Manu. Valeu, Obrigada. professor. Tchau, tchau. Ô, Tchau, Isa, tchau, gente. é só fechar aqui? Como que acontece? É só fechar, aí já fica automaticamente salvo. Ah, tá, beleza, valeu. Para, biscoito.